Oi, oi, galera do Viajantes no Tempo, tudo bem? Como todo mundo aqui sabe, a história é uma grande fofoca do nosso passado. E quem não gosta de uma fofoquinha? Hoje, o nosso tema é Revolução Industrial. Pega papel e caneta e vamos nessa! A Revolução Industrial teve início durante a metade do século XVIII, e seu pioneirismo ocorreu na Inglaterra e gradativamente foi se espalhando, primeiramente na Europa, logo mais para o mundo. Ela foi um período de grande desenvolvimento e transformações significativas na humanidade. Ela garantiu o surgimento da indústria, marcando a transição do processo manual agrícola para a produção mecanizada e industrializada, consolidando o processo de formação do capitalismo. Primeiramente, por que o pioneirismo ocorreu na Inglaterra? Pergunta curiosa. Para explicarmos isso, precisamos saber que o desenvolvimento ocorrido na Inglaterra foi possível porque a burguesia se estabeleceu como classe e garantiu o desenvolvimento da economia inglesa na direção do capitalismo, acontecendo com a Revolução Gloriosa, que consolidou o fim da monarquia absolutista, transformando-se em uma monarquia constitucional parlamentarista, onde o poder do rei não estava acima do parlamento nem da Constituição. Um acontecimento fundamental para o desenvolvimento do comércio inglês em 1651 foi o Decreto dos Atos de Navegação, lei que determinava que as mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra somente seriam transportadas por embarcações inglesas, protegendo o comércio e enfraquecendo as concorrências, enriquecendo assim a burguesia inglesa. Os cercamentos também estão relacionados com a mão de obra inglesa. Eles aconteciam por meio da Lei dos Cercamentos, lei que permitia que as terras comuns, que eram partes do sistema feudal, fossem cercadas e transformadas em pastos. Com estes cercamentos, os camponeses que habitavam essas terras foram expulsos, e as terras foram transformadas em pastos para a criação de ovelhas, que forneciam a lã utilizada em larga escala. Sendo obrigados a migrarem para as grandes cidades, os camponeses se viram obrigados a trabalhar nos únicos locais disponíveis, as indústrias. A adesão dos trabalhadores às indústrias ocorreu também por conta das leis que proibiam as pessoas a vadiagem, levando pessoas que fossem pegas vagando pelas ruas sem empregos a punições. Agora sim entendemos o porquê do pioneirismo ter ocorrido na Inglaterra. Um fato importante também era que a Inglaterra tinha grandes reservas dos dois materiais essenciais, o carvão e o ferro. Agora vamos falar sobre as três fases da Revolução Industrial, que são chamadas de a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial se refere ao processo de evolução tecnológica vivida a partir do século XVIII, estabelecendo uma nova relação entre a sociedade e o meio. Essa fase é marcada especialmente pela substituição da energia produzida pelo homem por energias como vapor, eólica e hidráulica, substituição da produção artesanal pela indústria, existência de novas relações de trabalho, utilização do carvão como fonte de energia, desenvolvimento da máquina e desenvolvimento do telégrafo, que foi um dos primeiros meios de comunicação quase instantânea. A segunda fase da Revolução Industrial ocorre entre a segunda metade do século XIX e meados do século XX, tendo seu fim durante a Segunda Guerra Mundial. A industrialização avançou à Europa Ocidental, espalhando-se por países como Estados Unidos, Japão e os demais países da Europa. Durante essa fase, a sociedade vivenciou diversas novas criações que aumentaram ainda mais a produtividade e os lucros das indústrias. Os principais marcos dessa fase estão associados ao uso do petróleo como fonte de energia e o motor a combustão, juntamente com a eletricidade, que nesse período começou a ser utilizada para o funcionamento dos motores. A terceira e última revolução industrial também é conhecida como a Revolução Técnico-Científica, e ela se iniciou durante a metade do século XX. Essa fase relaciona o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo ao avanço científico, deixando de ser limitada a alguns países e se espalhando por todo o mundo. As transformações possibilitadas pelos avanços técnico-científicos são vivenciadas até os dias atuais, assim como as demais revoluções. Durante essa fase, houve a consolidação do capitalismo financeiro, a introdução da biotecnologia, robótica, avanços da área da genética,
eletrônica, transportes, entre outras diversas áreas, transformando os meios de produção, as relações sociais, o modo de vida da sociedade e o mundo como espaço geográfico. A Revolução Industrial também afetou muitos trabalhadores da época, já que o surgimento da indústria substituiu o modo de produção manual que utilizava a capacidade artesanal, ou seja, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Com isso, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, já que apenas uma pessoa manuseando as máquinas conseguiria fazer todo o processo, diminuindo seriamente o salário dos trabalhadores. Junto com o baixo salário, os trabalhadores possuíam uma jornada de trabalho de 16 horas e apenas 30 minutos para almoço, sendo obrigados a lidar com uma carga de trabalho extrema e de falta de segurança em ambientes trabalhistas, onde poderiam sofrer diversos tipos de acidentes, como dedos e pernas presas em máquinas. Situações como essa levaram à criação das organizações de trabalhadores, chamadas na Inglaterra de trade unions, e dois grandes movimentos, o ludismo e o cartismo. O ludismo consistia em invadir as fábricas e destruir as máquinas. Isso acontecia porque os adeptos a esse movimento argumentavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens e, portanto, deveriam ser destruídas. Já o movimento cartista lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe trabalhadora da Inglaterra. Uma das suas principais exigências era o sufrágio universal masculino, ou seja, o direito de que todos os homens pudessem votar. Os cartistas também exigiam que sua classe tivesse representatividade no parlamento inglês. Essas mobilizações resultaram em algumas melhorias ao longo do século XIX, como a redução da jornada de trabalho para 10 horas diárias. Finalizando nosso episódio da fofoca, as consequências da Revolução Industrial trouxe consigo transformações não só no setor econômico e industrial, como também nas relações sociais, provocando alterações no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e no meio ambiente. O homem, ao ser substituído pela máquina durante a primeira fase da Revolução Industrial, saiu da zona rural para ir para as cidades em busca de novas oportunidades, dando início ao processo de urbanização, o que levou indiretamente à geração do crescimento desenfreado das cidades e levando a problemas de ordem social, como miséria, violência e fome. Durante a Segunda Revolução Industrial, o avanço dos transportes possibilitou maior e melhor escoamento de mercadorias e trânsito de pessoas. E assim como na primeira, o surgimento das grandes cidades trouxe problemas como doença, superpopulação, desemprego, entre diversas outras consequências. Por fim, a Terceira Revolução Industrial possibilitou avanços consideráveis na medicina. A invenção de robôs capazes de fazer trabalhos minuciosos, diminuição das distâncias entre os povos e a maior propagação de notícias, unindo todo mundo. Porém, a apropriação dos recursos naturais para viabilizar as produções e os avanços técnicos científicos tem causado grande impacto ambiental, que inclusive vem sido muito discutido nos dias atuais. Foi isso, viajantes! Espero que tenham gostado. Nossa videoaula tem como objetivo fazer você, aí de casa, aprender como, porquê e onde a Revolução Industrial ocorreu. Beijão!